A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. E hoje nós estamos no áudio 10, onde nós vamos ler algumas coisas aqui sobre o baú de Salomão, né? Nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no capítulo 16. Livro de Salomão, capítulo 16. Você vai encontrar Salmos, em seguida o livro de Provérbios. No seu capítulo 16, a gente vai ler o versículo 6. Abrindo aqui o baú de Salomão, a gente agora vai retirar aqui no versículo 6, que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Vou ler de novo. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Nós entendemos então que buscando a própria misericórdia do Senhor, esse texto deixa claro que pela misericórdia e pela verdade a gente consegue purificar algo que estava iníquo, algo que estava em erro, algo que estava em pecado. Então, quando a gente alcança a misericórdia, é quando a gente se sente culpado e buscamos o nosso perdão a alguém superior. E esse alguém superior que pode nos perdoar, ele vai sentir a sua íntima compaixão, que é uma misericórdia. E assim, pela própria verdade, a gente alcança a purificação daquela iniquidade a qual a gente tinha decaído. Mas, continuando o versículo, nós entendemos aqui também que pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O que significa isso? Significa que quando a pessoa adquire, quando ela tem dentro dela o temor, esse temor é um respeito. Então, quanto mais ele conhece ao Senhor, mais ele respeita ao Senhor. Quanto mais ele tem intimidade ao Senhor, mais ele tem respeito ao seu Senhor. Assim, seria nas nossas vidas. Quanto mais temor nós temos, mais respeito nós temos. Então, se a gente praticar isso e buscar o temor do Senhor, a gente vai conseguir viver se desviando do mal. Porque é o que o versículo, capítulo 16 e versículo 6 diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O mal vai estar na frente. O mal vai estar pronto para acontecer e fazer alguma coisa ruim. Mas não vai acontecer porque a pessoa tem temor. E com o temor a pessoa foge. A pessoa escapa. Por isso mesmo que a gente tem que adquirir o temor do Senhor. Amém? Entendemos aqui então essa primeira parte, né? Vamos agora para mais um versículo do baú de Salomão. Abre a sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 18. Olha só, mais um versículo aqui do livro de Salomão, onde a gente está descobrindo algumas pérolas, né, dentro desse baú. No seu versículo 18 do capítulo 16, diz assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Viu como que as duas partes desse versículo mostram que a pessoa cai. A pessoa vai, vamos dizer assim, quebrar a cara com algumas coisas na vida. Por quê? Porque ela é soberba. Nós lembramos então de alguém soberbo que foi assim, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Ele, com toda a sua soberba, acabou sendo castigado por Deus e se tornou como se fosse um animal. Ele foi comer pasto, ele ficou ali como se fosse um animal. Mas, com toda a sua riqueza e toda a sua majestade, ele achou que era mais do que Deus. Achou que não devia ter respeito a Deus. Então ele foi ficando soberbo, achando que era e não era. Assim, por causa da sua soberba, ele veio à ruína. Que é o que diz aqui em Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda. A soberba te levará para uma queda. Mas a segunda parte diz assim: e a altivez do espírito, quando a pessoa sempre acha que é melhor do que a outro.
Porque a soberba é quando a pessoa pensa que tem mais do que os outros. E a altivez é quando a pessoa acha que é mais do que os outros, né? Então, quanto mais ela se sente superior a outros, isso também precede a sua queda, né? Então, a soberba traz a ruína e a altivez traz a queda. Fujamos desses sentimentos, dessas coisas que podem nos destruir, que podem acabar com aquilo que construímos. Então, nós aprendemos essas duas lições no livro de Provérbios. Nós aprendemos que não devemos ser assim. Nós lemos aqui o capítulo 16 e o versículo 6, aonde nós aprendemos que a misericórdia e a verdade nos purificam, e pelo temor do Senhor, homens se desviam do mal. Nós aprendemos também que a soberba precede a queda e a altivez precede a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Assim, nós entendemos então que o sábio Salomão está nos mostrando para tomar cuidado com as nossas veredas, aonde caminhamos, com quem falamos e para onde vamos e com quem estamos, porque às vezes podemos ter esses sentimentos, às vezes estamos sendo dessa maneira e já sabemos o resultado. Então, procure seguir o que o sábio rei Salomão nos deixou, para podermos fazer a vontade de Deus. Vamos para o terceiro versículo? Provérbios capítulo 16 e o seu versículo 25. Provérbios 16 e versículo 25 diz assim, ó: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Estamos explicando que tem caminhos, tem coisas que a gente acha que não tem nenhum problema, que acha que a gente pode fazer, mas aqui está dizendo que não dá, que não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de caminhos que encontramos na vida. Não é verdade? Esses caminhos são falsos. E eles para nós parecem direitos. Como é que a gente então vai saber qual caminho tomar? Porque a Bíblia fala para a gente cuidar do nosso coração, que é dela que tem as saídas da vida. Se o seu coração for bom, você saberá qual caminho tomar. Se o seu coração for bom, você sabe qual caminho vai andar. Então, todas as vezes que o seu caminho estiver na vontade da carne, seguido pela ganância, é lógico que vai ter ruínas e quedas, como a gente aprendeu sobre a altivez e a soberba. Agora, se os seus caminhos serão guiados pelo Senhor, porque o próprio Senhor falou, eu sou o caminho. Então quer dizer, se você buscar a Jesus, você já está no caminho certo. E Ele não vai deixar você sair daquelas veredas, não vai deixar você perder o caminho. Você vai estar no caminho correto, meus irmãos. Então nós entendemos aqui que há caminhos, quer dizer que eles existem. Há caminhos que parecem direito, eles somente parecem. A palavra parece é bem diferente do que é. Então, há caminhos que vão nos iludir, que vão nos enganar. Parecem, mas não são. E aí o fim delas é o caminho da morte. É um caminho que ele parece que tem tudo para dar certo, mas vai levar à morte. Então nós entendemos e aprendemos aqui que desses caminhos temos que tomar distância. Se você for ver Salomão, ele teve por isso, ele sentiu na pele, mas enquanto ele estava escrevendo Provérbios, ele mostrava para todo mundo que as pessoas tinham que tomar cuidado com os caminhos que tomavam. Porque às vezes, tomar algumas providências contra outra pessoa, sem o juízo correto, para você parece certo, mas Deus não vai aprovar. Então, todo caminho que você tomar, que seja somente com o Senhor. Todo caminho que você tiver que seguir, que seja pelo Senhor. Assim, nada dará errado, nada vai complicar na sua vida. Assim, você vai entender, como Salomão deixou escrito, o próprio rei Davi caiu por caminhos errados. O próprio Abraão caiu por caminhos errados. Jacó entrou em caminhos errados. Mas todos eles, reconhecendo que aquele caminho não era o correto, voltaram para o verdadeiro caminho. Assim é comigo, assim é com você. Não sei qual é o caminho que você está trilhando, mas perceba, tem caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim o levará à morte. Então, saia desse caminho.
E se você está no caminho de Deus, não vá para o caminho da morte, não vá para o caminho do mundo, segue o caminho correto. Amém, meus irmãos?